Capítulo 9 da eficácia do casamento, artigo 1565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutualmente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. Parágrafo 1º. Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu o sobrenome do outro. Parágrafo 2º. O planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício deste direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou públicas. Artigo 1566. São deveres de ambos os cônjuges. Inciso 1. Fidelidade recíproca. 2. Vida em comum no domicílio conjugal. Inciso 3. Mútua assistência. Inciso 4. Sustento, guarda e educação dos filhos. Inciso 5. Respeito e consideração mútuos. Artigo 1567. A direção da sociedade conjugal será exercida em colaboração pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos. Parágrafo único. Havendo divergência, qualquer dos cônjuges poderá recorrer ao juiz, que decidirá tendo em consideração aqueles interesses. Artigo 1568. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial. Artigo 1569. O domicílio do casal será escolhido por ambos os cônjuges, mas um e outro podem ausentar-se do domicílio conjugal para atender a encargos públicos, ao exercício de sua profissão ou a interesses particulares relevantes. Artigo 1570. Se qualquer dos cônjuges estiver em lugar remoto ou não sabido, encarcerado por mais de 180 dias, interditado judicialmente ou privado episodicamente de consciência em virtude de enfermidade ou de acidente, o outro exercerá com exclusividade a direção da família, cabendo-lhe a administração dos bens. Capítulo 10 da dissolução da sociedade do vínculo conjugal. Artigo 1571. A sociedade conjugal termina, inciso 1, pela morte de um dos cônjuges, inciso 2, pela nulidade ou anulação do casamento, inciso 3, pela separação judicial, inciso 4, pelo divórcio. Parágrafo 1º. O casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida neste Código quanto ao ausente. Parágrafo 2º. Dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por convenção, o cônjuge poderá manter o nome de casado, salvo, no segundo caso, dispondo em contrário à sentença de separação judicial. Artigo 1572. Qualquer dos cônjuges poderá propor ação de separação judicial, imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum. Parágrafo 1º. A separação judicial pode também ser pedida se um dos cônjuges provar ruptura da vida em comum há mais de um ano e a impossibilidade de sua restituição. Parágrafo 2º. O cônjuge pode ainda pedir a separação judicial quando o outro estiver acometido de doença mental grave, manifestada após o casamento, que torne impossível a constituição da vida em comum, desde que, após uma duração de 2 anos, a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º, reverterão ao cônjuge enfermo que não houver pedido a separação judicial os remanescentes dos bens que levou para o casamento e, se o regime dos bens adotado permitir, a meação dos adquiridos na constância da sociedade conjugal. Artigo 1573. Podem caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida a ocorrência de algum dos seguintes motivos. Inciso 1. Adultério. Inciso 2. Tentativa de morte. Inciso 3. Sevícia ou injúria grave. Inciso 4. Abandono voluntário do lar conjugal durante 1 ano contínuo. Inciso 5. Condenação por crime infamante. Inciso 6. Conduta. Querido estudante,
Este conteúdo é de fundamental importância para os seus estudos. Adquira na íntegra em www.direitoemaudio.adv.br. E não se esqueça, esta é uma obra pessoal e não há autorização de copiar, compartilhar ou publicar para outros sem a devida autorização do autor. Os valores de aquisição são baixíssimos, viabilizando que cada um adquira o seu. Ajude o idealizador desta importante ferramenta. Que Deus possa potencializar este conhecimento em você e fazer de você um grande vencedor.